Boa tarde, ministro. Uma satisfação falar com o senhor novamente. Obrigado por nos atender. Eu queria começar com suas impressões a respeito desse encontro. Um primeiro ponto, para você que conheceu bem o serviço diplomático. O quão comum é ou não é receber, por exemplo, um senador, um pré-candidato? Isso é uma coisa mais afeita da personalidade de Trump? É um procedimento que se vê normalmente nos governos americanos? O quão notório é, o quão fora do comum é que Trump tenha recebido Flávio? Olha, Marcos, é um dos indícios de como as coisas estão mudando no mundo. Até poucos anos atrás não era comum, não era comum. Mas não apenas por causa de Trump, mas Trump talvez seja o principal elemento da mudança. O que nós vemos hoje é algo para o qual eu tenho procurado chamar muito a atenção, que é a queda da barreira entre política interna e política externa. Não existe mais política exclusivamente nacional, existe uma grande interpenetração de correntes políticas, existem hoje correntes políticas que são basicamente transnacionais, e isso virou a nova situação do jogo, da política. A política é assim, a política é uma questão de poder, e é assim hoje que o poder está se estruturando. Né? Então, não seria normal, realmente, pouco tempo atrás. Hoje, eu acho que é e será cada vez mais normal, né? Já que digamos, a democracia, os rumos de uma democracia dependem cada vez mais dos rumos, né, de outras democracias. Isso faz parte também, se você quiser, do processo de globalização. Então, isso me parece que coloca, portanto, aposenta, digamos, uma concepção mais antiga de que, olha, não existe esse tipo de encontro, só com o mandatário, não se encontra com o candidato e tal. Isso me parece que já está aposentado. Um dos pontos centrais também a respeito disso é como a gente destacava o debate sobre Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital e o destacamento dessas facções criminosas como FTOs, como se diz no estrangeiro, organizações terroristas estrangeiras. Talvez na minha introdução eu não tenha complementado também o que isso significa, mas a gente está falando de sanções financeiras que poderiam penetrar vastos setores do Brasil. Afinal de contas, seria então um crime fazer qualquer tipo de negócio, manter contas bancárias e por aí vai dessas organizações, e elas penetram o sistema financeiro brasileiro, como a gente viu na Operação Carbono Oculto, envolvendo aí PCC e Faria Lima e assim por diante. Ao mesmo tempo, quando a gente extrapola isso, Tren de Aragua, Cartel de los Soles, Cartel Jalisco de Nueva Generación, os cartéis mexicanos, venezuelanos, antes de serem alvejados no Caribe e no Pacífico pelo exército americano, receberam essa designação. O quão importante para o combate ao crime organizado seria designar essas facções como Foreign Terrorist Organizations, como organizações terroristas estrangeiras? Que impacto isso teria? Então, Marcos, isso é fundamental, porque a contraparte dessa internacionalização da política é, obviamente, a internacionalização do crime. Né? Na verdade, é a internacionalização do crime que precede a internacionalização da política, porque hoje, em grande parte, a política é o combate ao crime organizado, ou a aliança com o crime organizado, do ponto de vista de outras correntes políticas. Né? Mas esse é, talvez, o grande tema hoje do mundo, a grande disputa de poder entre aquilo que eu tenho procurado usar o termo cleptopia também para caracterizar isso, é o termo de um jornalista inglês que escreveu sobre a corrupção / crime organizado internacional, como o dinheiro sujo está dominando o mundo, chama Tom Burgess. Então, a cleptopia é a articulação internacional do crime, seja a corrupção, a alta corrupção de Estado, né, e outros tipos de corrupção, as fraudes financeiras, o narcotráfico, né, e todas as outras formas do crime. Isso tudo está articulado. Né? Então, os Estados Unidos têm uma capacidade de enfrentar isso, que é inigualável. Então, qualquer país que queira enfrentar o crime organizado, ele precisa da cooperação americana. Quem não quer a cooperação americana é porque não quer enfrentar o crime organizado. Isso me parece que é vital, não é algo secundário, está no centro, não é por acaso que está no centro hoje das discussões. Então, e a declaração como organizações terroristas permite, de acordo com a legislação americana, a aplicação de vários tipos de sanções, de bloqueios de contas e tudo isso. Né? Isso terá um impacto gigantesco. Terá, né? Imagino que venha a acontecer um impacto gigantesco
não só no Brasil, né, no fundo em todo o mundo, mas certamente na América Latina, porque é outra questão, a América Latina está toda eivada por isso. O Foro de São Paulo é um projeto político criminoso, né, que articula certas correntes políticas com o crime organizado. Tudo isso agora está na defensiva, porque todos os países, né, se o Flávio levar adiante esse projeto, se for eleito e levar adiante, vai colocar o Brasil também nesse processo. Tem a ver com a lavagem de dinheiro, né, a circulação do dinheiro, talvez mais do que qualquer outro ponto, porque a lavagem de dinheiro é onde todo o fluxo sanguíneo, né, do crime organizado. E se por aí, né, com a cooperação americana, se conseguir pegar isso... Claro, certos países precisam da cooperação realmente militar, como o Equador, né? Talvez até o Brasil venha a precisar, mas acho que não é tanto o caso, né? A questão é mais a cooperação na identificação dos fluxos. E aí isso pode ser decisivo, realmente. Teve até outra questão que me chamou a atenção, e o Daniel, que está conosco na produção. Daniel, roda, por favor, novamente o segundo trecho da coletiva do Flávio que a gente separou, porque se fala algo muito interessante ali sobre terras raras. Então, para embasar a pergunta, vamos conferir. Também aproveitei o encontro para apresentar ao presidente a posição privilegiada que o Brasil ocupa no cenário mundial de terras raras e minerais críticos. Temos a segunda maior reserva mundial. Somos a única alternativa real à China para o mundo livre. Sob o meu governo, haverá parceria estratégica de longo prazo nesse setor, com investimento protegido e reindustrialização compartilhada entre os dois países. Sobre o tema das tarifas, deixei claro ao presidente que, sob meu governo, não haverá necessidade de retaliação comercial contra o Brasil. Faremos um acordo comercial e de investimentos sólidos, bom para os dois países, na escala dos maiores acordos da história recente. O ponto que eu queria destacar aí, ministro, é a situação quanto a um fornecedor de terras raras, uma alternativa à China para o mundo livre. Mesmo quando Lula esteve lá no início de maio, e ao comentar a visita, eu destacava que, independentemente de inclinação política, conseguir posicionar o Brasil como uma alternativa ao Partido Comunista Chinês para o fornecimento de terras raras é uma conquista histórica que muda a posição do Brasil no mundo e também muda a habilidade do mundo de reagir a um atual monopólio chinês do processamento de terras raras. Então eu queria ouvir a análise do senhor. O quão importante é esse debate para um próximo governo que vai vir à tona, conforme existe uma corrida agora para tentar se destrinchar do Partido Comunista Chinês, que agora detém um quase monopólio desse recurso? Perfeito, Marcos. Olha, a chave é a entrada do Brasil no bloco ocidental, né? É onde nós deveríamos já estar. O Brasil faz parte da civilização ocidental, faz parte histórica, cultural, politicamente, né? E, no entanto, governos aí do PT têm procurado colocar o Brasil, inserir o Brasil, com papel, aliás, muito subserviente, no bloco totalitário comandado pela China. E o que o Brasil tem a aportar? Além, né, do seu tamanho da sua economia, tem hoje isso que é extremamente significativo, os metais críticos, aí, as terras raras, né? Então, esse tema, ele combina, né, então, a dimensão econômica de investimentos com a dimensão geopolítica, com a dimensão, digamos, né, da nossa política interna e a necessidade de nós nos livrarmos também, né, da questão da segurança, na questão do crime organizado. Tudo isso está combinado aí, né? Por quê? Porque existe um complexo onde a dependência econômica de um país como o Brasil para com a China e também a dependência de todo o Ocidente para com a China por causa das terras raras, favorece todo um processo totalitário do mundo que está aliado ao processo do crescimento do crime organizado, da cleptopia e tudo isso, né? Então, o Brasil chegaria com atraso, porque nós já devíamos estar há muito tempo no bloco ocidental, mas chegaria com uma credencial muito importante, prática, que é essa questão das terras raras. E veja que o Flávio está falando uma coisa diferente do que parece que o Lula tem falado com o Trump, que é uma espécie de entrega. Não é uma entrega, né? Ele está falando de, não sei exatamente a expressão que ele usa, mas claramente é de investimentos que vão ter também um aspecto da industrialização, né? Porque o Brasil tem as terras raras, mas precisa ter também a produção, né, digamos, o processamento das terras raras, gerando empregos e riqueza no Brasil, e não a exportação do metal bruto apenas. Então, isso já inclui, então, um projeto que faz parte de um projeto de crescimento econômico, e veja que ele, logo em seguida, né, fala da questão do acordo comercial. Isso tudo também está inserido no mesmo contexto, ou seja, não se pode mais falar de comércio, investimentos, no caso em minerais ou quaisquer outros,
de maneira inocente, né? Como se não tivesse nada a ver com a geopolítica, com as relações de poder. Tem. Quando você escolhe um parceiro de investimentos num desses temas, você não está no mundo ideal, né, onde todos os parceiros são iguais. Não, alguns parceiros querem cooperar, inclusive no combate ao crime organizado e à corrupção, outros querem outras coisas, né? Querem, no fundo, cooperar com um processo de transformação num regime totalitário. Então, isso faz parte também do fenômeno Trump, mas vai além do fenômeno Trump, porque é uma coisa da natureza do mundo hoje. Essa junção, também caiu a barreira entre o que é comércio e investimentos de um lado e o que é geopolítica de outro. Não, está junto, né? Você precisa usar o comércio a favor dos seus valores, a favor da democracia, da liberdade, se é isso que você quer, eu acho que é a vocação do Brasil, né? Com os parceiros certos, né? E dentro de um contexto maior, no caso o Ocidente democrático, também, né, tem outras regiões aí que são problemáticas hoje, como a Europa e tal, mas enfim, no caso da América Latina eu vejo como muito promissor tudo isso, né? Então uma junção que seria uma aliança das Américas, com uma perspectiva econômica, de prosperidade, de comércio, e com uma perspectiva de enfrentamento ao crime e enfrentamento a um processo totalitário, ou seja, reversão de um processo de transformação da nossa região num conjunto de regimes totalitários, que é o que vinha acontecendo. Agora isso está sendo revertido. Ministro, uma questão que eu também queria perguntar, porque teve muita especulação sobre lobistas de carne brasileiros, JBS e por aí vai, quando houve aquela participação do Lula, aquele encontro então do presidente brasileiro com Donald Trump no início de maio. E frequentemente se fala sobre a pressão que existe desse lobby que pode vir de JBS, que é de fato uma das maiores então empresas no processamento de carne nos Estados Unidos. E, bem, a minha dúvida é, com base na sua experiência, porque trabalhou também na Embaixada Americana e depois como ministro, bem, o quão influente é esse lobby, o interesse comercial de empresas nesse acesso à Casa Branca? Digo isso até para falar, porque a gente não pode deixar de ter um comparativo entre a visita de Lula no início do mês e agora a visita de Flávio, duas coisas que acontecem em rápida sucessão. Para conseguir esse acesso, o quão importante é o trato pessoal, o quanto influi, sei lá, lobista, empresas, como é o processo para conseguir, então, esse acesso e fazer que reuniões como a do início do mês e essa aconteçam? Existe uma influência grande de lobistas ou outros interesses nisso tudo? Pois não, Marcos. Bom, eu trabalhei na Embaixada Brasileira, né? Não na Embaixada Americana, na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Claro, né? claro, perdão. Mas daí que, enfim, e entre outros elementos aí que me deram alguma experiência nisso. Bem, o caso da JBS me parece que é sui generis, tá? Isso aí não tem precedente. Nunca houve, acho que, uma companhia que tivesse esse grau de projeção dentro dos Estados Unidos. Também acho que nunca houve uma companhia que tivesse esse grau de projeção dentro do governo brasileiro, né? Ela quase uma companhia paraestatal ali, né? Trabalha junto com o governo Lula há muito tempo e tem os problemas que se conhecem, né? Então, eu acho que esse caso, eu nunca vi um caso com esse grau de acesso, se é que realmente foi a JBS que conseguiu o encontro com o Trump para o Lula, né? Mas se foi esse o caso, isso revela muito o que é a diferença realmente entre o projeto Lula e o projeto que o Flávio Bolsonaro está formulando. Porque o Trump também, ele gosta de negociação, então, olha, o Lula quer me ver, o que eu tenho a ganhar com isso, sabe-se lá o que a JBS, eu não acredito em corrupção de forma nenhuma, mas o que a JBS pode ter colocado na mesa, porque não terá sido de graça, assim, em termos de redução do preço da carne nos Estados Unidos, que é uma coisa que preocupa o Trump, ou outras questões. Então, vamos ver o que ele tem para trazer, né? Então, trouxe, tá, isso vale um encontro com o Lula, estou imaginando, né? Agora, no caso do Flávio, o que ele coloca? E aí também, quer dizer, aí não acho que não é uma questão de lobby, né? Aí é uma questão de, realmente, de uma visão muito maior, né? No caso do Lula, foi, acho que conseguido através de um lobby específico. No caso do Flávio, não. Eu acho que é uma questão de, olha, existe um projeto alternativo de Brasil que é extremamente mais compatível com o projeto atual do governo Trump do que o projeto do Lula, né? Então, vamos ver o que é esse projeto, quem é a pessoa, Flávio Bolsonaro, o que ele vai dizer, né? Claro que eu acho que contou muito tudo aquilo que o Flávio disse em dois discursos mais recentes nesse ano, um na PragerU e outro no CPAC,
onde ele falou dessa questão da Aliança das Américas, do Brasil no Ocidente, do Brasil contra as superpotências totalitárias de fora da região, tudo isso contou. Então, vamos ver o que é isso, imagino que tenha sido essa a atitude do governo americano. Então, é completamente diferente, né? É um projeto de país que encaixa com, não porque a gente queira simplesmente agradar os Estados Unidos, acho que não é isso, né? Mas porque se encaixa, ou seja, converge com aquilo que os americanos querem, aquilo que o Brasil verdadeiro quer, né? Quer se livrar do crime e tudo isso. Então, é algo de um nível muito superior, de uma abrangência muito superior, de uma significação política muito superior. É, de um lado, lobby, de outro lado, projeto de país. Ministro, outra questão que eu também queria perguntar agora, usando a sua experiência como base para a gente entender, quando a gente fala a respeito da embaixada, porque foi dito pelo entorno, então, de Flávio Bolsonaro, o Paulo Figueiredo publicou uma nota a respeito do assunto de que houve um pedido para que se pudesse, então, fazer aquela coletiva de imprensa que aconteceu em local alternativo na Embaixada Brasileira, que não negou, mas também não aceitou. O convite ficou sem resposta, ou melhor dizendo, o pedido ficou sem resposta, e acabou que aquilo não ocorreu. Eu confesso que ignorância quanto a procedimento técnico. É comum que um senador, em uma viagem como essa, pudesse usar a embaixada, ou isso é uma coisa que poderia ser considerada, porque ele também é pré-candidato a algum tipo de medida de campanha incompatível com o Itamaraty? Como o senhor avalia essa medida da embaixada de não aceitar a coletiva de imprensa acontecendo ali? Nesse caso, Marcos, eu acho que sim, o Flávio fez bem em pedir, o pessoal do Flávio fez bem em pedir, não seria também um absurdo se a embaixada cedesse, porque, enfim, realmente, a embaixada do Brasil é um senador e tal. Mas, no caso, eu não vejo com tanta estranheza, não, né? Porque, normalmente, existem visitas parlamentares, né? Acontecem muito, geralmente de grupos de parlamentares, né? E geralmente grupos de parlamentares de vários partidos, né? Então, em tese, visitas pluripartidárias, que aí vão falar de temas que não são apenas de interesse de uma determinada corrente política, e nesses casos é super normal e corrente que a embaixada dê o apoio, que ela receba, que ela ajude na marcação de encontros com as autoridades americanas, que ela acompanhe esses encontros e que ela, eventualmente, se tiver uma ocasião de imprensa, que ela ofereça a sala que tem lá na Embaixada do Brasil para esses eventos de imprensa. Mas, no caso, quer dizer, era um senador e com uma plataforma, obviamente, que é específica, né? Específica e da corrente política dele, totalmente legítima, né? No quadro de uma pré-candidatura, não é uma candidatura ainda, mas já se sabe que existe uma pré-candidatura. Então, eu acho normal, tá? Eu acho normal que não tenha havido a disponibilização da embaixada nesse caso, né? Eu acho que, realmente, uma questão é a visita parlamentar genérica, outra questão é uma visita, digamos, num contexto de pré-campanha, são coisas bem diferentes. E aí, né, não é a questão do Estado brasileiro, é a questão de uma corrente política do Brasil. Quer dizer, eu acho totalmente legítimo que o Flávio tenha feito essa visita, né? Mas eu acho que, no caso do Itamaraty, a embaixada não errou, digamos, em termos da sua prática, em não disponibilizar o espaço. E para a gente concluir, claro, o senhor também entrou em análise política, apesar de ter a carreira no serviço diplomático, mas agora também lidando mais com política. Então, na sua avaliação para a campanha de Flávio, benéfico o endosso de Trump? Bem, endosso não explícito, mas o endosso tácito de receber ele nessa visita. Quando foi para lá, estava num momento delicado na campanha, houve aquele áudio então, onde se comunicava com Daniel Vorcaro, agora envolvido no escândalo do Banco Master, e muitos diziam que ele ia para lá também para conseguir um trunfo nesse momento que poderia reverter uma eventual queda de popularidade depois daquilo. Na sua avaliação, consegue então sair disso maior e com fôlego na campanha? Certamente, né? Eu acho que deu um fôlego novo à campanha, o que confirma a importância da relação com os Estados Unidos no quadro pré-eleitoral no Brasil, né, coisa que eu também já tenho procurado analisar, né? Os Estados Unidos são hoje um dos fatores determinantes nos rumos desse processo político no Brasil, não como uma interferência indevida, mas pelas realidades do poder, né? E a gente está vendo especificamente de que maneira. É porque
você tem uma corrente política no Brasil que não quer um combate efetivo ao crime organizado, outra que quer. Esse é o grande tema hoje nas Américas, é um dos temas principais do Trump. Então, é óbvio que há uma influência. A influência do Trump, aliás, está sendo determinante, né, nas Américas como um todo, né, em várias eleições, eleição parlamentar na Argentina, eleições presidenciais no Equador, na Bolívia, no Chile. Não que ele tenha interferido nessas eleições, mas as plataformas políticas que querem uma cooperação com os Estados Unidos, né, têm mostrado para as suas populações que isso é preferível às plataformas políticas que querem uma cooperação com a China, com o bloco totalitário, não querem combater o crime organizado, né, e, claro, vem perspectivas, também interesses nessa relação com os Estados Unidos do governo Trump. Então, me parece natural que esteja havendo essa influência, né? E alguns tempos atrás também isso não aconteceria. O Trump prefere esse candidato, ou seja, o presidente americano, ou aquele. Isso, né, representaria ali alguns décimos de 1%, talvez, em algumas pessoas que acompanhassem política externa. Hoje não, hoje a política externa, e eu acho que isso é ótimo, está nas ruas, está na política, né? Política externa não é política, então tem que fazer parte da política, ou seja, da disputa pelo poder, né? Isso está nas ruas, então isso faz uma diferença. As pessoas percebem, o povo vai muitas vezes assim na frente dos analistas diplomáticos, né? As pessoas percebem, então acho que já fez uma diferença aí de vários pontos percentuais essa visita. Assim como a visita anterior do Lula tinha contado a favor do Lula, essa acho que contou ainda mais a favor do Flávio Bolsonaro, e agora acho que é uma questão de como isso vai, né, se desdobrar, porque eu acho que a visita do Lula ficou na visita. A visita do Flávio, ela é o começo da construção de uma plataforma, de uma aliança com os Estados Unidos, que pode ser fundamental para a transformação do Brasil, e as pessoas sabem disso. Essa é a questão. Hoje você vê nos debates, nas redes, nas ruas, nas famílias, que as pessoas sabem disso. Então, acho que essa é a diferença que hoje a política externa faz na política interna. Bom, muito obrigado então ao ministro. Conversamos então com Ernesto Araújo, ex-chanceler do Brasil. Sempre um grande prazer, uma satisfação recebê-lo. Muito obrigado por nos atender, ministro. Um prazer, Marcos. Sempre às ordens, e um abraço para você e para todo o seu público aqui. Entretanto, uma informação a acrescentar que me escapou aqui durante o bloco anteriormente. Algumas das informações que também surgiram ao longo do último dia a respeito de como foi a reunião. Uma das informações que a gente tem, podemos até deixar aqui embaixo, Daniel, a notificação ali sobre melhor dizendo, aí está então. Mais uma informação a respeito do assunto. Vale a pena acrescentar que até o ministro estava aqui, ele esteve presente quando na primeira metade daquele governo Bolsonaro houve uma situação onde se foi então a delegação brasileira para a Casa Branca, e houve um estabelecimento dessa amizade aparente entre Trump e Bolsonaro. Então, na reunião, há a informação de que Trump também perguntou a respeito da saúde de Jair Bolsonaro. Paulo Figueiredo falou hoje ao longo do dia que informou a respeito de detalhes de como era a cela do ex-presidente agora, de como era a sua condição de saúde, e falou profundamente a respeito de questões do Brasil. Um cenário a mais a acrescentar sobre isso. Ele deu a entender que foi discutido tudo que era de interesse da pauta dos aliados de Jair Bolsonaro, o que poderia envolver o processo envolvendo o Trump Media Group e o Rumble, processando diretamente Alexandre de Moraes, que é outro dos tópicos de interesse no momento, creio, não só para a política externa, mas, em geral, impactando não só as eleições, mas além disso. Então, mais esse registro. Lembrando que Alexandre de Moraes foi intimado na noite de domingo para segunda-feira, então, nesse processo da empresa de Trump. Bem, antes da gente prosseguir, vocês sabem que a gente está com um patrocinador novo, estamos com um parceiro novo aqui, a Biogama, e vamos falar de saúde agora, está no mercado desde 2015, são mais de 10 anos então de suplementação, e quem vai falar para a gente a respeito do assunto, coisa confiável, é a Alessandra que está conosco novamente. Temos a Alessandra aqui conosco? Vamos lá então. Boa tarde, Alessandra. Como é que tá então? Conta pra gente. Vamos lá, Marcos. Boa tarde para você, para toda a audiência. Vamos falar de saúde, né, gente? Falar de Biogama Supra. Se você ainda não conhece o Biogama, é este suplemento aqui, ó, extremamente completo, feito com bionanotecnologia. O Biogama tem o MSM como principal ativo, que traz diversos benefícios para a saúde, mas o principal benefício é a ação desintoxicante, né? Então, ele ajuda o seu corpo a entrar em modo detox, fazendo uma faxina, uma limpeza mesmo, liberando o seu corpo, ajudando a liberar o seu corpo de inflamações. Só aí você já tem um grande ganho, porque muita gente acaba se acostumando com os sinais que o corpo dá. Cansaço, estresse, né? Não tá dormindo direito, não tem aquela noite de sono reparadora, falta pique, falta foco, falta energia.
Pode ser que seu organismo, né, o seu corpo tá te alertando, tá te dando sinal, e aí às vezes a gente acaba entrando no automático e não percebe. Se seu organismo estiver inflamado, o Biogama vai te ajudar nisso e muito, viu? Além disso, ele ajuda a equilibrar colesterol, reduzir taxa de açúcar no sangue. Biogama é excelente para a saúde do intestino, porque ele elimina fungos e bactérias, equilibra a flora intestinal. E ele também tem na composição colágeno tipo 2, condroitina e glucosamina. Esses ativos juntos são mais potentes, então se você estiver sofrendo com algum tipo de dor no seu corpo, dores do dia a dia ou causadas por artrite, artrose, o Biogama ajuda a melhorar essas dores. E ainda também tem na formulação vitamina D. É um suplemento completo, né, gente? Quem não tem ainda, liga 0800 777 0007 ou acessa o QR Code. Tem promoção especial hoje, tá, Marcos? Claro que tem. Desconto que a Biogama Suplementos liberou é de 75%, tá, gente? Um desconto excelente, imperdível para quem ligar agora. E ainda adquirindo o Biogama, você pode escolher um bimestre do Biomag 7, que é esse suplemento à base de magnésio, ou um bimestre do Gama-T, que é um suplemento para a saúde masculina. E para encerrar, Marcos, quem quiser personalizar o tratamento, pode também. Levou 6 meses, ganha uma pistola massageadora, levou 1 ano de tratamento, ganha um encosto massageador. Além do pagamento ser facilitado, claro, o frete é grátis para todo o Brasil e tem uma pomada de presente para ajudar nas câimbras e na circulação. Marcos, é uma promoção extremamente completa, mas acima de tudo, um incentivo da Biogama Suplementos para todo mundo cuidar da saúde. Pessoal, então tá dado o recado. É aqui condição para o canal, tá? 75% de desconto não é pouca coisa, então 0800 777 0007. Vocês sabem que a gente tem um cuidado na escolha dos parceiros e o atendimento é humanizado, não é coisa de IA, vai falar diretamente aí com o humano, a coisa é personalizada. Muito obrigado então, Alessandra. Eu que agradeço. Tchau, tchau.